Eu sou a Maria Valéria, também sou a voluntária aqui da casa na preleção. Boa noite para aqueles que estão em casa ou lá, porque podem assistir no outro horário, né? Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sintam-se também acolhidos. Se não se sentirem, podem procurar alguém para saber o que está acontecendo, tá? Se precisar de um acolhimento maior, tá certo? Eu vou convidar a que fechemos os olhos para que a gente possa nos concentrar um pouco mais nesse momento. Olá, queridos irmãos e irmãs. Busquemos uma posição confortável, silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e sintonizando com as boas vibrações. Aqueles que se sentirem à vontade, para que assim a gente possa entrar em conexão conosco em primeiro lugar, encontrando Deus e Jesus aqui dentro de nós, o nosso coração, sentindo esses fluidos benéficos que vão recaindo sobre nós e continuarão assim em todo o nosso tempo que aqui permanecermos. Que possamos estar de mente e coração abertos para que esses fluidos encontrem um lugar acessível, receptivo e desejosos de receber esses fluidos junto com as palavras do Evangelho e as reflexões que virão dele nesta noite. Que possamos receber carinhosamente o nosso mentor individual, agradecendo por todos os momentos que está conosco, nos acompanhando durante toda esta jornada terrena, e que ele possa nos acompanhar de uma forma especial nesse momento, para que possamos, assim, ter o melhor aproveitamento desses momentos breves que aqui estaremos nesta noite. Que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo para que Ele nos acompanhe até o Pai, para que possamos agradecer, louvar e bendizer por estarmos aqui mais uma vez e por tudo que temos recebido todos os dias. Que possamos agradecer dizendo de todo o nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então vamos lá, para a nossa reflexão da noite. Hoje é a segunda parte do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O item primeiro, que foi feito a semana passada, tem como título o maior mandamento, onde fala, né, traz esta recomendação para a gente de amar o próximo como a nós mesmos. Nesse capítulo, nesse item de hoje, o título é Dai a César o que é de César. Retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse a Jesus. E enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-lhe cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram dinheiro. E Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-se eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, admiraram-se, deixando-o e se retiraram. Isso está em Mateus, capítulo 22, de 15 a 22, e em Marcos, capítulo 12, de 13 a 17. Então, primeiro vamos contextualizar um pouco esse momento em que isso acontece, né? Esse diálogo aí. Os judeus, então, estavam sob o domínio dos romanos, contra a vontade, claro, né? Nem dominado gosta de ser submetido.
E eles, essa questão do tributo que foi imposto, né, pelo Império Romano, eles não concordavam. E para os judeus tudo era levado a nível religioso. Então essa foi mais uma questão que eles levaram também do lado religioso, só que tinha mais uma questão aí que era, como eles não concordavam nem com tributo e nem com as falas de Jesus, porque faziam com que eles, né? As falas de Jesus sempre nos convida à reforma íntima. E os judeus se incomodavam com aquelas falas de Jesus. Então eles queriam matar dois coelhos com uma caixa d'água só, né? Que era fazendo com que se comprometesse. Se ele dissesse que não deveria dar nada a César, eles poderiam entregá-los aos herodianos. E se fosse para dar a Deus, o contrário, eles também seriam, de qualquer maneira, Jesus poderia ser denunciado para um grupo ou para outro grupo, de qualquer maneira eles se livrariam, os judeus, daquela ação perniciosa de Jesus, no entender deles, que causavam incômodos internos, porque faziam eles reverem muitas das crenças dele, né? Então era essa a pretensão, e quando Jesus então percebe esta armadilha, e ele aponta isso é interessante, a gente pode falar disso mais tarde depois, que ele chama eles de hipócritas, porque ele percebe a armadilha ali se fazendo, mas Jesus é claro, né, com a percepção dele, teve uma saída muito boa, e que aproveita para nos dar esse ensinamento válido até hoje, que ele pega a moeda e fala, qual a imagem que está aqui? De César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus ao que é de Deus. Por essa eles não esperavam, e assim cada qual foi embora refletindo sobre isso. Estamos aqui nós, mais uma vez nessa noite, refletindo sobre essa passagem de Jesus, né? Então tem esse contexto histórico, né? Mas tem também a gente pode fazer esse link com ajuda-te e os céus te ajudará. Então a gente sabe que a gente vai vendo lá nos primeiros capítulos do Evangelho, essa sequência como é organizado, né, o Kardec organiza dentro do Espiritismo, que a gente tem uma visão geral de qual é o propósito da vida, o porquê da gente estar aqui. Então a gente vai ver que todas as leis precisam ser cumpridas, que é um mundo de provas e expiações, que a gente tem as nossas aflições, e os 4 primeiros capítulos que antecedem esse amor ao próximo, né, que é esse o título do nosso capítulo de hoje, vai falar das bem-aventuranças, onde vão trazer as virtudes. Então tem a base, que é o propósito da vida, que mundo nós estamos, quem somos nós, da onde viemos, para onde vamos. A gente vai ver nos primeiros capítulos. Depois que apresenta Jesus, no 6º capítulo, como Cristo Consolador, a gente vai estudar 4 bem-aventuranças, onde vão falar sobre as virtudes, simplicidade, pureza de coração, mansuetude e pacificação, né? Antes da gente adentrar justamente nessa lei do amor, que é o grande propósito da gente estar aqui. Então, quando isso se apresenta para nós dessa forma, tá? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, está falando justamente sobre todo esse nosso processo. Então, nós estamos no mundo terreno, nós estamos no mundo material. Então, nós estamos sujeitos também às leis materiais, né? E essas leis, elas são mutáveis, mas precisam ser respeitadas, assim como as leis espirituais, tá? Então, quando Jesus fala isso, ele está colocando bem um divisor para a gente de pensar. Nós estamos no mundo de provas e expiações, no mundo material. Logo, teremos questões materiais a ser resolvidas. O que nos chega não é de ordem material. Todas as questões que nos chegam é relacional, é de trabalho, mas enfim, né? Relacional e tudo mais, de saúde e tudo mais. São coisas concretas, que já é difícil para a gente compreender, né, as coisas materiais, que dirá se a gente ficar pensando apenas nas coisas espirituais. E é através das coisas materiais,
O jeito que a gente vai lidando com essas coisas que vão nos acontecendo é que a gente vai provar também em que medida a gente está alinhado com as leis espirituais e com esses ensinamentos que Jesus nos traz, tá? Porque não dá mais no tempo de hoje a gente nos sentir vítimas do que quer que nos aconteça. Se nós estamos dentro de um processo evolutivo, onde a gente está resgatando alguns débitos, mas também desenvolvendo talentos, lembra da parábola dos talentos? Tá? O evangelho, ele precisa sempre ser integrado nas suas essências, nas suas falas, nos seus ensinamentos. E às vezes a gente pega uma parte só e esquece de todo o resto. Então, quando fala, dai a César o que é de César, está ligado com passa a sua parte, que os céus se encarregarão com o resto, e também com aquela parábola do desenvolvimento dos talentos, onde a gente tem que multiplicar os nossos talentos. E como é que a gente vai desenvolver as nossas potencialidades, os nossos talentos, se não lidando com as questões que nos surgem durante a nossa vida terrena, tá? Então, esse é o substrato, essas são as oportunidades, esses desafios que nos chegam das mais diversas formas, são todas as oportunidades que a gente tem de desenvolver as nossas potencialidades, ampliar a nossa fé em nós e na espiritualidade ou em Deus, né? E que forma será que a gente lida com o que nos acontece? Será que a gente ainda tem essa postura de se sentir vítima das situações? Será que Deus erra de endereço quando manda para nós, né? Esta ou aquela situação, esta ou aquela circunstância? Será que aquilo que chega até nós, que tem uma organização, né, espiritual para que isso chegue até nós, será que a gente não tem potência para resolver? Porque se for assim, a gente precisa duvidar desse Deus. Que a gente ele é definido, né, lá no Livro dos Espíritos, como um Deus soberanamente justo e bom, misericordioso e amoroso. Como é que a gente, então, vai acreditar que a gente passa por alguma situação onde não haja merecimento e onde não haja possibilidade de superação? Se a gente acreditar nisso, a gente precisa colocar em dúvida a nossa fé em Deus. Né? Então, tudo aquilo que nos aconteça, seja em qual esfera for, em qual área que for, a gente consegue lidar. O Evangelho está repleto de ensinamento, de coisas que Jesus nos ensina, para que a gente possa acreditar na nossa possibilidade de lidar com o que quer que seja. Ele não falou que a gente é capaz de fazer milagres mais do que ele mesmo fez? E não é um milagre quando a gente olha para uma situação que a gente está vivenciando e a gente confia que, de alguma forma, aquilo vai passar? Quando a gente reconhece em nós e acessa recursos que estão aqui dentro, né? Estão aqui dentro. Tudo que a gente precisa está tudo aqui dentro. Toda a luz, todo o amor, toda a força, toda a coragem, está tudo em nós. Só que está como sementes. Como é que a gente nutre essas sementes que estão dentro de nós? Porque se a gente está procurando sempre a solução fora de nós, a gente nunca vai achar. E nunca vai se sentir potente. E vai continuar se sentindo vítima das situações. Então, quando a gente compreende, né, que é nos dado exatamente aquilo que a gente precisa e dá conta para o nosso processo evoluir, a gente acaba se acalmando, se serenando, e a gente vai encontrar os recursos com mais facilidade. E esses recursos vêm das mais diversas formas, inclusive com essa ajuda do alto, uma intuição que nos chega. Ah, eu me acalmei, eu sei que eu sou capaz, de alguma forma eu vou resolver, seja sozinha ou com ajuda aqui ou de ajuda aqui, mas eu vou conseguir. Quando eu me coloco nessa disposição, toda ajuda me chega. E isso também é um milagre. Porque às vezes as soluções vêm das maneiras mais impressionantes. Ou ninguém tem uma história dessa para contar.
Ninguém tem uma história dessa? Eu ouço isso o tempo todo, inclusive no meu trabalho e na minha própria vida, de situação que eu falo assim, nossa, parece um milagre. Mas é que quando a gente está no fluxo da vida, quando a gente está confiando no processo, fica tudo mais fácil. Não é uma síndrome de Poliana, não é querer enxergar a vida com uma lente cor-de-rosa. Essa é a verdade. Quando a gente se acalma, não fica tudo mais fácil? A gente experimenta isso em nós. Então, o que é nos convidado, né, a fazer é poder estar presente em nós. Eu comecei a prece, né, pedindo para que a gente se conectasse com a gente mesmo, porque é só dessa forma que a gente consegue acessar tudo o que a gente precisa para lidar com o que quer que seja. Eu vou repetir o que eu já disse. Se a gente duvida que a gente é merecedor daquilo que está nos acontecendo, e tem gente que não se sente merecedor até de coisas boas, parece incrível, mas é verdade. Tem gente que recebe uma coisa boa e fala, alguma coisa de ruim vai me acontecer. Não está acostumado a receber coisas boas. Sabia? Tem um monte de gente que é assim. Então, a gente precisa acreditar nesse nosso merecimento, de um jeito ou de outro, porque tudo vai atender ao nosso propósito pessoal nesse processo evolutivo. Tudo. Então, quando a gente olha para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, para a sociedade, a gente começa a perceber que existe uma razão para eu estar vivenciando aquilo que eu estou vivenciando. E quanto mais eu confio no processo, quanto mais eu me abro para encontrar soluções, que às vezes é o tempo, então a gente precisa de uma resignação também. Mas na maioria, de toda forma, isso é uma atitude da gente, que era isso que eu ia falar. De toda forma, é a nossa atitude que vai fazer a diferença naquilo, na solução daquilo que a gente esteja passando. Outros poderão nos ajudar. Como a gente pode ajudar outras pessoas também, né, a segurar a sua cruz, né, que Jesus teve Sirineu, que o ajudou também a carregar a sua cruz no trecho do caminho. Mas a maior parte cabe a gente realizar. Tá? Então, às vezes, né, olhar para uma situação e entender a nossa grandeza, a nossa real significância, nós somos filhos de Deus, sabia? E a gente tem por irmão maior Jesus. Isso não é pouca coisa. Então, olhar para a gente com esse olhar humilde, porém, encontrar a significância que nós somos nesse processo todo. Porque para que haja todo esse progresso, toda essa evolução, toda essa transição planetária que a gente vai estar passando e vai passar, Jesus e Deus conta com cada um de nós. Fazendo o quê? Cuidando de nós todos os dias, estando presente em tudo aquilo que a gente vai fazer. Porque se eu estou presente em mim, estou incorporada, lembra? A gente está encarnado, tem que estar incorporado, tá? Hoje nem trabalho mediúnico se acha mais trabalho que não seja com incorporação, porque existe ainda, né? Existe ainda não. Hoje, o trabalho mediúnico inconsciente é muito raro. A gente faz isso de uma forma consciente, ou seja, a gente tem que estar presente naquilo que está acontecendo. Se eu estou presente em mim, conectado em mim, se eu estou, né, no aqui e no agora, tudo a gente pode resolver. Porque agora, nesse momento, a única coisa que me ocupa nesse momento é poder transmitir essa palavra para vocês. A única coisa nesse momento que ocupa vocês é estar ouvindo o que eu estou dizendo. Quando a gente faz isso no aqui e no agora, tem alguma dificuldade? A gente está exigindo algum esforço extra da gente? Agora, se eu não consigo me manter presente naquilo que eu estou fazendo, estou pensando em alguma outra coisa, é claro que não vai fluir. Se eu não estiver atenta naquilo que eu estou falando, eu vou esquecer a minha fala. E vocês vão perder o fio da meada. O dia todo é essa dinâmica que acontece com a gente. Então, se a gente fica presente no aqui e agora, é um desafio.
É difícil. Eu falo que eu tenho uma profissão legal, porque eu escuto as pessoas o dia todo. Se eu viajar, se eu for para Narnia, eu perco a fala da pessoa. Então, eu estou onde eu preciso estar, porque me faz estar presente. E a gente vai usando as estratégias na vida para ver como é que eu faço para estar mais presente, para confiar mais em mim, né? Como é que eu faço? Eu preciso de ajuda. Acredito que muitos vão passar pela assistência, mas vieram aqui ouvir o Evangelho hoje, porque entende isso como um auxílio, não é? Então, não é que a gente não pode buscar ajuda, a gente pode, mas a gente precisa entender que a maior parte é a gente quem tem que fazer. A gente passa pela assistência, recebe uma orientação. Se a gente seguir, vai demorar para a gente ter que passar por outra assistência. Mas se a gente escuta por aqui, solta por aqui, daqui a pouquinho a gente está repetindo os mesmos padrões, tá? Então, essa ocupação que a gente tem que ter sobre a nossa existência e sobre o nosso funcionamento, isso faz com que a gente dê atenção ao que de fato importa. E quando a gente está ocupado, preocupado, né, em nos conhecer e entender por que eu faço assim, se eu quero fazer assado, né? Por que eu já entendi que as coisas não podem ser desse jeito? Por que eu repito esse padrão? Buscar as respostas para isso é que vão fazer com que a gente caminhe e encontre novas possibilidades de viver, tá? Então, eu estou sempre, né, eu costumo repetir, ou a gente toma atitude na vida, ou a gente toma remédio, porque a gente vai somatizar. E os sintomas são mensageiras da nossa alma, dizendo que a gente está no caminho que não deveria estar. E é bom olhar para tudo isso, tá? Então, isso que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos fazer a nossa parte para que a gente possa entregar, através da maneira como a gente lida com as nossas questões diárias, né, um sentimento de mais fé nesse propósito da vida, sabendo que a gente tem sim todos os recursos e que a gente está atingindo um objetivo proposto pela espiritualidade, né, por Deus, nesse processo todo de renovação da humanidade, tá? Mas se eu ficar marcando passo todos os dias, né, vamos ver lá ao longo de uma semana, que tanto eu terei caminhado no meu processo evolutivo se eu fiquei só dando voltas naquilo que eu poderia ter tomado uma atitude. Se a questão é colocar limites, dizer não, por que eu não vou então olhar para o que eu não consigo? Se o problema é dificuldade para superar alguma questão que me aconteceu, por que eu não vou olhar para isso? Tá? Então, tudo aquilo que a gente coloca como proposta de melhoria e de renovação na nossa vida, nas atitudes que a gente faz, a gente está dando a César. No resultado daquilo que acontece, do nosso bem-estar, da nossa fé ampliada, da nossa confiança no mundo, isso é para Deus. Isso é para Deus que a gente vai encaminhar. Então, a nossa vida sempre vai funcionar nessas duas vertentes, né? Aquilo que compete a gente, arregaçar a manga, suar, chorar, ranger dentes, muitas vezes, porque tem situações que exigem mesmo toda essa nossa maturidade, né, emocional para poder lidar, mas depois vem o resultado, quando vem a calmaria, a serenidade e aquela sensação da gente ter conseguido superar alguma coisa que a gente não achava, não julgava que pudesse. Isso não nos aproxima mais de Deus? Enquanto se a gente fica lá dando volta, nos afasta de Deus. Mas quando eu vou ali, tento olhar, não quero ver, mas eu vou ver, não quero ver, não quero ver. Esse processo, então, quando eu vou e enfrento, a gente vai perceber que era muito menor do que a gente pensava o problema, porque a gente se colocou nessa situação maior, que é do Filho de Deus, do irmão em Cristo, que pode olhar para a sua situação e saber que se veio para mim, é porque eu dou conta. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Anos de terapia, de leitura, de estudo, de experiência, experimento, de tentativas e fracassos. É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Mas a gente vai olhar também e vai perceber o quanto que a gente aprendeu, o quanto que a gente já conseguiu superar na vida. E os momentos mais cruciais da nossa vida são poucos.
Se a gente for olhar, né, na nossa vida, aqueles momentos muito difíceis, é que às vezes a gente coloca uma lente aumentada. Mas se a gente for olhar com realidade, a gente sempre tem mais coisas boas, mais momentos bons do que ruins, tá? Então, poder olhar para esses momentos como aqueles momentos cruciais, onde a gente mudou de fase, onde a gente aprendeu alguma coisa, onde a gente superou alguma coisa. E é esse resultado que não é palpável, que às vezes é só a gente que sente, essa é a parte de Deus. Então veja que cabe a nós dar a César e dar a Deus. Esse é o nosso trabalho. Mas eu acho que a gente nunca foi enganado, né? Acho que a gente soube sempre que seria um processo onde seria exigido trabalho de nós, não é? Trabalho, a lei do trabalho. E é isso que a gente precisa fazer. Até porque, quando a gente vai trabalhando isso em nós, a gente vai compreendendo, né, como esse título aqui do Amar ao Próximo, que é assim para todo mundo. Mas eu não tenho que me preocupar com a jornada do outro, né? Eu tenho que me ocupar com a minha jornada, que é única, pessoal e intransferível. E é a gente que vai lá na frente arcar com as consequências das escolhas que a gente está fazendo hoje, para o bem ou para o mal. Ou seja, a gente sempre vai colher o que a gente plantou, não é? Para encerrar aqui, ajudemos sempre. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. É como a lei divina recomenda: amemos o próximo como a nós mesmos, preparemos-nos para ajudar infinitamente, em todas as situações. E eu acho que, só para encerrar, que o tempo já foi, eu não vou ler tudo, amar o próximo como a nós mesmos. Isso é fundamental que a gente não se esqueça, tá? A medida, qual é a medida? Da mesma forma que a gente se ama. Então, se a gente se ocupa de nós, se a gente faz as coisas para a nossa melhoria, a gente vai aprender a respeitar o processo do outro também, que também está fazendo o seu melhor. E a gente para de julgar, para de se queixar, para de reclamar, para de exigir, para de cobrar do outro e coloca toda essa energia em prol de nós mesmos, porque é para isso que a gente está aqui. A gente auxilia muitas vezes, inspirando os outros através das escolhas que a gente faz da gente mesmo. Essa é a maior caridade que eu entendo, certo? Vamos fazer o nosso ensinamento que eu já extrapolei. E vamos apenas agradecer mais uma vez a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá em cada encarnação, a cada dia que amanhece, a cada situação, a cada circunstância que Ele nos envia. E agradecer ao Mestre Jesus por, através dos seus ensinamentos, nos mostrar nesse roteiro de luz como podemos fazer para alcançar essas benesses todas colocadas no seu Evangelho. E vamos agradecer também a espiritualidade, de forma especial, ao nosso mentor individual, que está sempre nos acompanhando, nos inspirando, nos intuindo e nos fortalecendo para cumprir os nossos propósitos que viemos realizar nessa existência terrena. Que possamos nos sentir irmanados numa mesma luz, vibrando por todos e por tudo, em todo o universo, sabendo que Deus está no comando de tudo e que desta forma tudo está certo. Que assim seja.